Transação não autorizada. A voz eletrônica, metálica e desprovida de qualquer emoção, soou como uma sentença de morte no meio do murmúrio constante do supermercado. O som cortou o ar e pareceu ecoar no silêncio súbito que se formou ao redor de Arthur Ramalho, um vácuo de som e expectativa. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um arrepio gélido que nada tinha a ver com a temperatura controlada do ar-condicionado do estabelecimento de luxo. Seus olhos, acostumados a transmitir ordens e a analisar gráficos complexos, buscaram desesperadamente os da caixa, uma jovem cujo crachá de plástico dizia: Jéssica. Ele procurava por um sinal de engano, uma falha momentânea no sistema, qualquer coisa que pudesse reverter aquele pesadelo. Deve ser um engano, um simples erro da máquina, pensou ele, tentando se apegar a uma lógica que parecia ter abandonado o universo. Mas o sorriso que ela lhe ofereceu era forçado, quase cruel, e seus olhos brilhavam com um divertimento malicioso que ele não conseguia compreender. O mundo de Arthur, um império financeiro construído sobre a solidez de números, contratos milionários e uma reputação impecável, começou a tremer em suas bases frágeis. Ele, um homem que nunca em sua vida precisou olhar o preço de nada, estava ali, paralisado, diante de um carrinho de compras com itens triviais que, de repente, se tornaram tão inalcançáveis quanto as estrelas. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, preenchido apenas pelo zumbido das geladeiras e pelos olhares curiosos das pessoas na fila, que agora se esticavam para ver o espetáculo. Aquele momento definia o início de sua queda livre, e ele ainda não fazia ideia da profundidade do abismo que o esperava, um abismo planejado com frieza. Seu cartão não tem fundo, senhor. Vai pagar ou não? A caixa perguntou, a voz propositalmente alta, projetada para que cada pessoa na fila pudesse ouvir com clareza cristalina sua humilhação. A falsa polidez em seu tom era mais cortante do que qualquer insulto direto, uma lâmina afiada que perfurava seu orgulho. Arthur engoliu em seco, a boca subitamente seca como um deserto, a saliva transformando-se em pó. Ele tateou o bolso interno de seu paletó de grife italiana, a mão tremendo levemente enquanto puxava outra carteira de couro, uma reserva que ele mal usava, mas que continha outro cartão de crédito, de platina, de outra bandeira, de outra conta bancária igualmente recheada. Claro, tente este por favor, disse ele, esforçando-se para manter a voz firme, para projetar uma calma que estava a anos-luz de distância do que realmente sentia. A caixa, Jéssica, pegou o segundo cartão com um ar de enfado teatral, passando-o pela máquina com um movimento lento e deliberado, como se estivesse prolongando sua agonia de propósito, saboreando cada segundo. As pessoas atrás dele começaram a cochichar abertamente, sem qualquer pudor. Uma senhora suspirou com impaciência. Um homem de terno olhou para o relógio de pulso com evidente irritação. Arthur sentia-se exposto dissecado sob as luzes fluorescentes do supermercado, sua vida de luxo, e poder desmoronando por causa de uma simples compra de iogurte grego e água importada. Mas o som que veio a seguir foi exatamente o mesmo, agudo, final, impiedoso, transação não autorizada. A risada abafada da caixa foi o golpe de misericórdia, o prego final em seu caixão de vergonha. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias, e dê um like no vídeo, se você gosta desta história, e deixe nos comentários nos contando de onde você é, e a que horas nos escuta. A vergonha era um sentimento novo e avassalador. Uma maré tóxica que ameaçava afogá-lo ali mesmo, no corredor de laticínios de um supermercado. Isso é impossível, ele conseguiu murmurar, a voz fraca, um sopro de incredulidade mais para si mesmo, do que para a multidão que agora o julgava com olhares frios. Ele pegou o celular, o aparelho mais moderno do mercado, o mesmo que usava para fechar negócios de milhões, e tentou desesperadamente acessar seu aplicativo bancário. Sem sinal. A tela exibia uma mensagem de erro frustrante. Tentou ligar para seu gerente pessoal, um homem que atendia suas chamadas até de madrugada.
A chamada não completava, um bip curto e final indicava falha na rede. Um pânico gelado começou a se instalar em seu peito, apertando sua garganta com dedos invisíveis e cruéis. Ele era um prisioneiro em uma situação absurda e inexplicável, um rei destronado em seu próprio reino de consumo. A fila atrás dele já era uma pequena multidão de juízes e carrascos. Rostos desconhecidos o avaliavam, seus sussurros formando um coro de desprezo e curiosidade mórbida. Ele podia ouvir fragmentos de frases que o atingiam como pedras. Rico e quebrado, deve ser algum tipo de golpe, por que não anda com dinheiro vivo? Gente assim pensa que pode tudo. Cada palavra era um pequeno golpe em seu ego ferido, cada olhar uma facada em sua dignidade estraçalhada. Ele sentia o rosto queimar, o suor frio escorrendo por suas têmporas. O que estava acontecendo? Eu preciso sair daqui, pensou. Alguns metros de distância, perto da seção de frutas e legumes, onde o cheiro de terra e frescor contrastava com a tensão do ambiente, a pequena Sofia observava tudo com seus olhos grandes e atentos. Eles não perdiam nenhum detalhe daquela cena dolorosa e confusa. Ela segurava firmemente a mão de sua avó, Dona Elvira, e sentia a apreensão no aperto suave dos dedos enrugados da mulher que era seu porto seguro no mundo. Vovó, por que aquela moça está rindo do moço? Perguntou ela, a voz baixa e cheia de uma preocupação genuína, que soava como música em meio à cacofonia de julgamentos dos outros adultos. Dona Elvira suspirou, o rosto marcado pelas linhas de uma vida de trabalho e sabedoria, e olhou para o homem de terno caro, com uma compaixão profunda. Às vezes as pessoas se esquecem de ser gentis, minha neta. Principalmente quando acham que alguém está em uma posição inferior ou frágil, respondeu ela, a voz calma e ponderada, acariciando os cabelos castanhos da menina. Sofia não entendeu completamente o significado daquelas palavras, mas entendeu a tristeza estampada no rosto do homem. Ele parecia perdido, como um passarinho que caiu do ninho e não sabe como voltar para o calor e a segurança. Para ela, ele não parecia um homem mau ou arrogante, apenas alguém que estava em apuros e completamente sozinho. Ela viu como ele encolheu os ombros sob o peso dos olhares e dos risos cruéis. Em seu pequeno coração, uma semente de compaixão começou a brotar, pura e forte. Ela sentiu uma necessidade inexplicável de fazer alguma coisa, de aliviar aquela dor visível. Mas o que uma menina tão pequena poderia fazer? Algo estava prestes a romper. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés, quando um homem de uniforme se aproximou com passos decididos e barulhentos. Era o gerente do supermercado, o rosto fechado em uma expressão de impaciência profissional, o crachá balançando em seu peito como a insígnia de um juiz. Senhor, com todo respeito, o senhor está segurando a fila. Se N não pode pagar pelas compras, peço que se retire para que possamos atender os outros clientes, disse ele, a voz firme e sem qualquer traço de simpatia, cada palavra caindo como uma pedra sobre a cabeça de Arthur. A frase foi dita em um tom burocrático, quase robótico, mas para Arthur, soou como uma ordem de expulsão do paraíso, do mundo de privilégios ao qual ele pertencia, ser convidado a se retirar. Ele. Arthur Ramalho, o homem cuja presença em qualquer lugar era sinônimo de prestígio. Era a humilhação pública final, o selo de sua desgraça. Ele olhou para o gerente, para a caixa que agora o encarava com um ar de triunfo descarado, para as pessoas na fila cujos rostos variavam entre pena, desprezo e alívio por não estarem em seu lugar. Ele abriu a boca para protestar, para explicar que era um engano, um terrível mal-entendido, mas as palavras não saíam. O que ele diria? Que era um milionário? Naquele momento, suas palavras não valiam absolutamente nada. Sua fortuna parecia uma miragem, distante e inútil. Ele assentiu lentamente, a cabeça baixa, completamente derrotado. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. Enquanto se afastava do caixa, o corpo curvado em derrota, deixando para trás o carrinho com suas compras, sua dignidade e a vida que conhecia até então, ele fez uma última tentativa desesperada, quase por instinto. Pegou o telefone novamente, ignorando a mensagem de erro, e discou o número de Ricardo Vasconcelos, seu braço direito, seu homem de confiança, a pessoa que ele considerava quase um irmão.
A chamada caiu diretamente na caixa postal, sem nem mesmo chamar uma única vez. Ricardo não atende, estranho. Ele sempre atende, não importa a hora ou o lugar, pensou Arthur, uma nova onda de inquietação se somando à sua humilhação avassaladora. Ricardo era a pessoa que resolvia tudo em sua vida. Uma única ligação para ele, e qualquer problema, por maior que fosse, simplesmente desaparecia como fumaça ao vento. Mas agora, no momento em que mais precisava dele, ele estava inacessível, inalcançável. Uma pequena semente de dúvida, fria e assustadora, começou a brotar em sua mente. Seria tudo uma grande e terrível coincidência? Os 2 cartões recusados, o aplicativo do banco fora do ar, a chamada não completada. Era tudo aleatório ou parte de algo maior, algo orquestrado com uma precisão cirúrgica e cruel? Não. Ricardo jamais faria algo contra mim. Somos parceiros. Amigos de uma vida inteira, pensou, mas a convicção em suas palavras mentais era fraca, frágil como vidro. Ele se recostou contra uma prateleira de enlatados, tentando respirar fundo. Mas o que viria a seguir o deixaria ainda mais perdido. Sofia observou o homem se afastar, a imagem de sua derrota gravada em sua mente infantil. Aquele homem alto que antes parecia tão forte, agora parecia o menor de todos naquele lugar. Ela olhou para sua avó, os olhos suplicantes e cheios de uma urgência que só as crianças possuem, uma necessidade de consertar o que está quebrado no mundo. Vovó, podemos ajudá-lo de verdade? Perguntou ela, a voz um sussurro determinado, cheio de propósito. Dona Elvira olhou para a neta, e viu em seus olhos a mais pura e genuína forma de bondade. Uma luz que parecia imune à escuridão da indiferença adulta. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas transbordando de um orgulho que aquecia sua alma. O que você tem em mente, meu anjo? Perguntou, já sabendo a resposta, pois conhecia o coração de ouro da menina que criava. Sofia abriu a pequena mãozinha, que estava fechada com força. Nela, havia uma única peça de metal brilhante, reluzindo sob as luzes do teto. Era o seu tesouro, o dinheiro que sua avó lhe dera, mais cedo para comprar um chocolate depois que terminassem as compras. Eu posso dar isso a ele. Acho que ajuda a pagar alguma coisa, não é? Disse ela, a voz cheia de uma esperança infantil e poderosa. Dona Elvira sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Minha querida, seu coração é maior que todo o dinheiro do mundo. Sim, você pode. Vá lá. Mostre a ele que ainda existe bondade, disse ela, beijando a testa da menina. Aquele pequeno gesto mudaria o destino de todos. Com o incentivo e a bênção de sua avó, Sofia respirou fundo e caminhou em direção ao homem triste. Seus passinhos eram hesitantes no início, o som de suas sandálias quase inaudível, mas seu propósito era firme como uma rocha. Ela se aproximou de Arthur, que ainda estava encostado na prateleira, o olhar perdido no vazio, revivendo sua humilhação em um loop torturante. Ele era tão alto, uma montanha de desespero, e ela tão pequena, que por um momento a menina sentiu uma pontada de medo. Mas então ela se lembrou do rosto dele, da dor profunda em seus olhos, e a coragem voltou com força total, empurrando o medo para longe. Senhor, ela chamou, a voz fininha quase se perdendo no barulho ambiente do supermercado, um som delicado em meio à brutalidade da situação. Arthur demorou a reagir, sua mente um turbilhão de vergonha e confusão. Ele ergueu a cabeça lentamente, os olhos sem foco, e viu a pequena figura parada à sua frente. Uma menina com um vestido florido e olhos incrivelmente vivos e preocupados. Ele franziu a testa, confuso. Será que ela veio rir de mim também? Pensou ele, o coração se contraindo com a possibilidade de mais uma crueldade. Ele já não aguentava mais nenhuma zombaria. O que foi? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Um reflexo de sua dor e desconfiança. A menina, no entanto, não se intimidou. Ela deu mais um passo à frente, estendendo a mãozinha fechada para ele com uma determinação que ele nunca vira antes. Tome, senhor. Com isso o senhor consegue pagar o que falta. A voz de Sofia era um sussurro de esperança no meio do caos que se instalara na vida de Arthur.
Ela abriu a mão e revelou seu tesouro mais precioso, seu único bem material naquele momento. Na palma de sua mão pequena e rosada, repousava uma única asterisco por moeda por dourada. Ela brilhava intensamente sob as luzes frias do supermercado, um pequeno sol em meio à escuridão que envolvia Arthur naquele momento, uma luz que parecia ter o poder de afastar as sombras. Ele olhou daquele pequeno objeto para o rosto da menina. E de volta para ele, seu cérebro, acostumado a lidar com cifras de 9 dígitos, simplesmente não conseguia processar a cena. Uma criança estava lhe oferecendo seu único dinheiro para ajudá-lo a pagar suas compras. A pureza e a simplicidade daquele gesto o atingiram como um soco no estômago, tirando-lhe o ar, quebrando a casca de cinismo que ele construíra ao longo dos anos. Ninguém havia lhe oferecido ajuda, ninguém lhe mostrara um pingo de compaixão. Apenas escárnio e indiferença. E agora, essa pequena desconhecida que não tinha quase nada, estava lhe oferecendo tudo o que possuía. As lágrimas que ele vinha segurando com tanto esforço finalmente ameaçaram transbordar, queimando seus olhos. Aquele pequeno disco de metal em sua frente era, naquele instante, mais valioso do que toda a sua fortuna evaporada. Era a prova de que a humanidade ainda existia em sua forma mais pura. Eu não posso aceitar, disse Arthur, a voz embargada pela emoção, quase inaudível, um sussurro rouco que mal conseguiu sair de sua garganta apertada. Isso é seu. Para o seu doce, pequena. Sofia balançou a cabeça com uma seriedade que desmentia sua pouca idade, seus olhos grandes e castanhos fixos nos dele, transmitindo uma convicção impressionante. Minha avó diz que ajudar as pessoas é o mais importante de tudo. O doce pode esperar. O senhor precisa mais do que eu agora, insistiu ela, empurrando a mãozinha um pouco mais para perto dele, com uma determinação inabalável, como se estivesse lhe entregando a chave para um reino. A sinceridade em seus olhos era completamente desarmante, uma força da natureza que derrubou as últimas defesas de Arthur. Ele olhou por cima do ombro da menina e viu uma senhora de cabelos brancos observando-os à distância, um sorriso terno e orgulhoso no rosto. Ele entendeu tudo. Aquela bondade não era um ato isolado e impulsivo. Era um valor ensinado, cultivado com amor e paciência. Em seu mundo de transações FR, e alianças de interesse, ele havia se esquecido completamente do que era um gesto genuíno, desinteressado. Ele estendeu a mão trêmula, e com a ponta dos dedos tocou a peça de metal. Ela estava quente pelo calor da mão da menina. Ao pegá-la, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, um choque de pura humanidade. Obrigado, ele sussurrou, a palavra carregada de um peso que ele nunca antes sentira. Qual é o seu nome? Arthur perguntou, a voz ainda baixa, mas agora mais clara, mais firme, sentindo uma necessidade urgente de gravar o nome dela em sua memória. Ele precisava saber o nome do anjo que aparecera em seu inferno particular, para resgatá-lo da escuridão. Sofia, respondeu a menina, com um sorriso tímido que iluminou seu rosto e de alguma forma, o coração partido de Arthur. E aquela é minha vovó Elvira. Arthur acenou com a cabeça na direção da senhora, que retribuiu o gesto com um aceno respeitoso e amável, seus olhos transmitindo uma mensagem de solidariedade silenciosa. Naquele momento mágico e surreal, o barulho do supermercado, os olhares curiosos, a humilhação. Tudo pareceu desaparecer, como se não existisse. O mundo se resumiu àquele corredor, a ele, a Sofia, e a pequena peça de metal que agora repousava em sua mão. Ele a fechou com força, sentindo suas bordas em sua pele. Era real. A bondade dela era real. Aquele gesto mudou algo fundamental dentro dele. A raiva, a vergonha e o desespero começaram a dar lugar a um novo sentimento poderoso e avassalador. A determinação. Ele não sabia o que estava acontecendo com sua vida, quem estava por trás daquele colapso súbito, mas agora ele tinha uma razão para lutar. Não era mais apenas por seu dinheiro ou sua reputação. Era para provar que o mundo não pertencia aos cínicos. Eu vou vencer por ela, pensou. Eu vou descobrir o que está acontecendo, e vou consertar isso, pensou ele, a mente começando a trabalhar com a clareza afiada que o pânico havia roubado minutos antes.
A névoa de confusão estava se dissipando rapidamente, substituída por uma fúria fria e calculista, um instinto de sobrevivência que ele não sentia há anos. Ricardo. A ausência de Ricardo era a peça que não se encaixava de jeito nenhum, a anomalia no sistema de sua vida. Seu braço direito, o guardião de muitos de seus segredos financeiros, o único com acesso a certos protocolos de segurança de altíssimo nível. A suspeita que ele tentara afastar antes agora retornava com força total, esmagadora e terrível. Poderia Ricardo, meu amigo de tantos anos, ter me traído de forma tão espetacular e cruel? A pergunta ecoava em sua mente, cada palavra um golpe de martelo em seu peito. A ideia era monstruosa, quase impensável, uma traição de proporções bíblicas. Mas no mundo dos negócios, onde a ambição era uma divinde, achade, e a lealdade uma mercadoria rara, não era impossível. Arthur olhou novamente para a pequena peça em sua mão. Ela parecia dar-lhe força, um foco. Ele precisava sair dali, encontrar um lugar seguro para pensar, para investigar. Ele não era mais a vítima paralisada de minutos atrás. Ele era Arthur Ramalho, um homem que construiu um império do nada. E se alguém estava tentando destruí-lo, não iria conseguir sem uma luta sangrenta. A guerra estava apenas começando. Ele se agachou para ficar na altura de Sofia, olhando-a diretamente nos olhos, querendo que ela entendesse a profundidade do que havia feito. Sofia, você me deu muito mais do que uma ajuda. Você me deu esperança, e isso não tem preço, disse ele, a voz carregada de uma sinceridade profunda que ele raramente demonstrava. Eu prometo que vou guardar isso para sempre, e que vou consertar as coisas, e quando eu o fizer, vou encontrar você e sua avó para agradecer direito. A menina sorriu, um sorriso largo e genuíno que parecia iluminar todo o corredor, um sol em miniatura. Eu sei que o senhor vai conseguir, disse ela com uma confiança inabalável que o emocionou profundamente, como se ela pudesse ver o futuro e soubesse que a vitória era certa. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta novamente, mas desta vez era de pura gratidão e admiração. Ele se levantou, deu um último olhar para a menina e sua avó, um aceno de cabeça que era uma promessa silenciosa, e caminhou em direção à saída do supermercado com um novo propósito. Ele não olhou para trás. Não precisava. A imagem do rosto de Sofia e o calor da pequena peça de metal em sua mão estavam gravados para sempre em sua memória e em sua alma. Ao cruzar as portas automáticas e sentir o ar quente da rua, ele não era mais o mesmo homem. A crise o havia despojado de sua riqueza, mas o gesto de uma criança o havia revestido de algo muito mais valioso, um propósito inabalável. O contraste entre a opulência de sua vida habitual e sua situação atual era gritante e doloroso. Do lado de fora do supermercado, a cidade de São Paulo pulsava com sua energia caótica e indiferente. Carros de luxo, muito parecidos com o seu que agora provavelmente estava bloqueado na garagem, passavam velozes, seus ocupantes alheios ao drama de um homem que, até uma hora atrás, era um deles. Agora, Arthur estava a pé, com o bolso vazio e uma única peça de metal como todo o seu capital, um amuleto contra a desgraça. Ele caminhou sem rumo pelas ruas, o terno caro e perfeitamente cortado parecendo uma fantasia ridícula em seu corpo cansado. As pessoas passavam por ele sem um segundo olhar, absortas em seus próprios mundos, em seus celulares, em suas preocupações. Ele era apenas mais um rosto na multidão, anônimo, invisível. A invisibilidade era algo completamente novo para ele. Estava acostumado a ser notado, a ter portas abertas, a ser tratado com deferência e respeito. Agora, sem o escudo de seu nome e de seu dinheiro, ele era ninguém. A experiência era aterrorizante e, de uma forma estranha, libertadora. Pela primeira vez em anos, ele estava vendo o mundo não do topo de sua torre de marfim, mas do nível do chão, junto com todo mundo. E a visão era assustadora, mas também profundamente reveladora. Ele precisava de um plano,
e rápido. O tempo estava correndo contra ele. Ele encontrou refúgio em um pequeno hotel no centro da cidade. Uma construção antiga espremida entre prédios modernos. Pagou a diária com o pouco dinheiro que conseguiu ao vender seu relógio de luxo em uma loja de penhores. Um ato que feriu seu orgulho profundamente, mas salvou sua noite. O quarto era simples, quase espartano, com cheiro de mofo e desinfetante, muito diferente das suítes presidenciais a que estava acostumado. Mas era um santuário. Ali, ele podia finalmente pensar sem os olhares julgadores do mundo. Ele ligou a televisão antiga do quarto, e a primeira notícia que viu foi sobre sua própria empresa, uma coincidência cruel do destino. Um jornalista falava sobre rumores de instabilidade na gestão, e sérias preocupações do conselho de administração. De repente, o rosto de Ricardo apareceu na tela, sério e controlado. A empresa é sólida. Estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade e a estabilidade para nossos acionistas, disse ele à câmera. Uma calma assustadora. Para o mundo ele era o pilar de força em meio à crise. Para Arthur suas palavras soavam como a declaração de um golpe de Estado, a confirmação de sua pior suspeita. Estava tudo orquestrado. A humilhação pública, o bloqueio de seus bens, a campanha de difamação na mídia. Era um ataque coordenado, projetado para destruí-lo completamente e apagar seu legado. Aquele traidor, pensou, enquanto Arthur começava sua jornada de volta do abismo, em um apartamento modesto em outra parte da cidade, Sofia contava animadamente para sua avó sobre o moço triste do supermercado. Ela não entendia a complexidade da situação, o jogo de poder e traição que se desenrolava nos bastidores do mundo adulto, mas sentia em seu coração que tinha feito a coisa certa, que tinha aliviado um pouco da dor de alguém. Será que ele vai ficar bem, vovó? Perguntou ela, os olhos sonolentos já se fechando, aninhada no colo seguro da avó, o melhor lugar do mundo. Dona Elvira a abraçou com carinho, o cheiro de sabonete e amor envolvendo a menina em um casulo de segurança. Pessoas boas sempre encontram um jeito de ficar bem, meu amor. E você o ajudou a se lembrar de que ele é uma pessoa boa, e isso é o mais importante. Respondeu ela suavemente, sabendo que as batalhas mais difíceis são travadas dentro de nós mesmos. Ela sabia que o mundo era um lugar complicado, cheio de injustiças e pessoas más. Mas ela também sabia que um único ato de bondade podia criar ondulações que viajavam muito além do que se podia ver. Ela não fazia ideia do quão importantes aquelas ondulações seriam, nem como o gesto simples de sua neta havia acendido uma faísca que poderia incendiar um império. Naquela noite, Ricardo Vasconcelos celebrava sua vitória prematura, acreditando que seu plano havia sido perfeito. Mal sabia ele que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Arthur passou a noite inteira em claro, o cérebro trabalhando em alta velocidade, traçando um plano de contra-ataque em um bloco de notas barato que encontrou na gaveta do hotel. A caneta falhava, mas sua mente não. Ele listou todos os seus contatos, todos os seus ativos escondidos dos quais nem Ricardo sabia, e todos os possíveis pontos fracos de seu ex-amigo. Eu fui cego, pensou Arthur com amargura, a frase se repetindo em sua cabeça como um mantra doloroso. Confiei demais, deleguei demais, prestei pouca atenção aos sinais de a inveja crescente. Sua autoconfiança, que sempre fora sua maior força, revelou-se sua maior fraqueza, a brecha em sua armadura. Ele precisava de aliados, pessoas leais, que não tivessem sido cooptadas pelo traidor. E precisava de informações, de provas concretas. A chave estava nos sistemas da empresa. Ricardo poderia ter bloqueado seu acesso principal, mas Arthur, como fundador e arquiteto do sistema, conhecia portas dos fundos, protocolos de segurança que apenas ele havia implementado anos atrás, como uma salvaguarda para uma situação exatamente como essa. Era um tiro no escuro, uma aposta arriscada, mas era sua única chance. Ele olhou para a peça de metal que havia colocado na mesa de cabeceira.
Sob a luz fraca do abajur, ela parecia emitir um brilho próprio. Isso é por você, Sofia, pensou ele. A inocência daquela menina se tornou sua armadura contra o cinismo do mundo. No dia seguinte, disfarçado com um boné e óculos escuros comprados em uma banca de jornal, Arthur entrou em uma lan house em uma rua movimentada do centro. O lugar era barulhento e abafado, o cheiro de poeira e eletrônicos enchendo o ar, um ambiente alienígena para ele. Ele pagou por 1 hora de uso e sentou-se em uma cabine no fundo, longe de olhares curiosos, o capuz do casaco que comprara levantado para esconder o rosto. Seu coração batia forte contra as costelas. Se Ricardo tivesse antecipado esse movimento e estivesse monitorando os acessos de emergência, ele seria descoberto em minutos, e seu plano acabaria antes de começar. Era um risco enorme, mas ele não tinha escolha. Ele respirou fundo, lembrando-se do rosto de Sofia e da promessa que fizera a ela e a si mesmo. Ele digitou as sequências de código de memória. Seus dedos, acostumados a teclados ergonômicos, voando sobre as teclas desgastadas. A primeira barreira de segurança. Passou. A segunda. Passou. Ele prendeu a respiração ao tentar acessar o servidor de logs principal. Acesso negado. Seu coração afundou. Ricardo havia pensado nisso, mas Arthur tinha um último truque na manga. Um protocolo de diagnóstico que ele mesmo criara, que se disfarçava de verificação de sistema, mas que lhe dava acesso de leitura a arquivos específicos. Ele o ativou. E então ele encontrou uma pequena transferência incomum de uma conta secundária da empresa para uma conta offshore, uma conta que ele não reconhecia. O que será que ele descobriria a seguir? O nome associado à conta offshore não era o de Ricardo, para sua surpresa. Era de um programador sênior da empresa, um homem quieto e competente chamado Jonas, alguém que Arthur mal conhecia, um funcionário aparentemente exemplar. Arthur franziu a testa, o cérebro processando a nova informação. Jonas? Por que Jonas estaria envolvido nisso? Pensou confuso e intrigado. Ele procurou pelos registros de acesso de Jonas, e encontrou o que procurava, a peça que faltava no quebra-cabeça. Poucas horas antes de seu desastre no supermercado, Jonas havia acessado remotamente o sistema de gestão de contas corporativas de Arthur. O mesmo sistema que controlava seus cartões de crédito e contas pessoais. A peça se encaixou com um clique doloroso e revelador. Não foi uma falha. Foi um bloqueio deliberado, uma sabotagem. Ricardo não havia sujado as próprias mãos. Ele era mais inteligente que isso. Ele usara Jonas, provavelmente subornando ou chantageando o programador para fazer o trabalho sujo. Essa era a prova de que precisava. A primeira prova concreta da traição. Arthur salvou os logs em um pendrive criptografado. Uma onda de alívio e fúria o percorreu. Ele tinha um fio para puxar, uma ponta solta no plano perfeito de Ricardo. Agora a questão era, como usar essa informação? Confrontar Jonas diretamente era arriscado. Ele precisava de mais. Precisava conectar Jonas a Ricardo de forma irrefutável. A verdade estava cada vez mais perto. Arthur sabia que sua próxima jogada precisava ser cuidadosa. Precisa como um movimento de xadrez. Ele não podia simplesmente aparecer na empresa. Ricardo, agora no controle, o teria expulsado pela segurança imediatamente e talvez até chamado a polícia, acusando-o de invasão. Ele precisava de um pretexto, uma maneira de entrar despercebido e chegar até Jonas sem levantar suspeitas. Ele se lembrou de uma antiga funcionária da limpeza, Dona Lourdes, uma senhora gentil que sempre o tratara com um carinho quase maternal, que lhe oferecia café e um sorriso sincero todas as manhãs. Ele a ajudara uma vez, anos atrás, quando o filho dela ficou gravemente doente, pagando por todo o tratamento sem pensar 2 vezes. Talvez a lealdade dela não tivesse um preço, ao contrário da de Ricardo. Ele encontrou o número dela em uma agenda antiga que guardava em seu e-mail pessoal, que conseguiu acessar da Lan House. Ele ligou, o coração na mão. Seu Arthur? Meu Deus, eu ouvi as notícias na televisão.
O senho, se a ri está bem? A preocupação genuína em sua voz quase o fez chorar de alívio. Eu preciso de ajuda, Dona Lourdes. Uma ajuda que só a senhora pode me dar, disse ele. Eles combinaram um plano. A esperança, que parecia tão distante, começou a tomar forma. A batalha estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Ele precisava ser forte, por todos que acreditavam nele. Naquela noite, a cidade de São Paulo parecia um monstro de concreto e luz, totalmente indiferente à angústia de um homem que antes a dominava do topo dos seus arranha-céus. Arthur encontrou Dona Lourdes em um pequeno café, um refúgio humilde e acolhedor longe dos bairros nobres que ele costumava frequentar como se fossem seu território pessoal. A mulher, com seu sorriso gentil e olhos cheios de uma sabedoria simples e inabalável, o abraçou como se ele fosse seu próprio filho, um gesto de calor humano que o desarmou completamente, quebrando a casca de gelo que ele havia meticulosamente construído ao redor de si, esmo por tantos anos. Meu menino, eu soube que as coisas não estão nada boas para o Senhor. Conte comigo para o que precisar, viu? O Senhor me ajudou quando ninguém mais olhou para mim, e a gratidão, meu filho, não envelhece nem perde o valor com o tempo, disse ela, a voz firme e carregada de uma lealdade pura, segurando as mãos dele com uma força surpreendente que contrastava com sua aparência frágil. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta, uma emoção que ele não se permitia sentir há anos. Eu preciso entrar no meu antigo escritório esta noite, Dona Lourdes. Sem ser visto por absolutamente ninguém, é a minha única chance de provar a verdade, explicou ele em voz baixa. Haverá um uniforme de limpeza esperando pelo senhor. Entre depois da meia-noite, disse ela. O plano estava em andamento. Vestir aquele uniforme foi um ato de profunda humildade, uma nova camada de humilhação que ele precisava suportar para conseguir sobreviver àquela tempestade. O tecido áspero arranhava sua pele, tão acostumada com o toque suave do algodão egípcio e da seda italiana de seus ternos caros. O cheiro forte de desinfetante e cera impregnava suas narinas, uma afronta direta ao aroma de suas colônias importadas que antes anunciavam sua chegada. Ele se olhou em um espelho quebrado e manchado no vestiário dos funcionários, e a imagem refletida era a de um completo estranho, um fantasma anônimo com o rosto cansado e os olhos fundos de preocupação. Quem é você? Onde foi parar Arthur Ramalho? Pensou ele com uma amargura cortante. Aquele uniforme era muito mais do que um simples disfarce. Era um símbolo de tudo o que ele havia perdido. Ele empurrou um carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e vazios de sua própria empresa, cada passo ecoando como uma batida de martelo em seu peito ansioso. As luzes de emergência lançavam sombras longas e fantasmagóricas nas paredes, transformando o ambiente antes familiar em um labirinto desconhecido e hostil. Ele passou pela sua antiga sala, agora com a placa dourada na porta, exibindo o nome, Ricardo Vasconcelos, presidente. A visão foi como uma facada em seu coração. A raiva o consumiu, mas ele a transformou em combustível. A verdade estava a poucos metros. Ele chegou à sala de Jonas no final do corredor, e usou a chave mestra que Dona Lourdes lhe dera com um tremor nas mãos. O coração de Arthur batia descontroladamente, cada som no prédio parecendo o prenúncio de sua descoberta iminente. Ele ligou o computador, rezando para que não houvesse uma senha complexa que o impedisse de prosseguir. Para sua sorte, era a padrão da empresa, uma falha de segurança que, ironicamente, agora trabalhava a seu favor. A área de trabalho se abriu, e ele começou a procurar freneticamente, com o tempo correndo contra ele. Em uma pasta de arquivos temporários, encontrou o que procurava: fragmentos de um script de programação, a arma do crime, com data e hora que correspondiam exatamente ao momento de sua humilhação no supermercado. Mas ele precisava do mandante. Foi então que encontrou uma troca de mensagens em um aplicativo de chat criptografado. As mensagens eram de Ricardo. E não eram apenas ordens, eram ameaças cruéis e desumanas. Faça o que eu mando, e sua mãe terá o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Fale, ou abra a boca, e eu garanto que ela nunca mais verá a frente de um hospital decente, dizia uma delas.
Arthur sentiu o estômago revirar violentamente. Ele usou a doença de uma senhora para me destruir. Que tipo de monstro faz isso? Pensou, o nojo e a fúria se misturando. Ele copiou tudo para o pendrive. Tinha a prova completa, a arma para sua vingança. De volta ao quarto de hotel barato, o cheiro de mofo e solidão parecia ainda mais forte. Arthur sentou-se na beirada da cama gasta e olhou para o pequeno objeto que repousava em sua palma. A asterisco por Picture que Sofia lhe dera brilhava sob a luz fraca, um ponto de ouro em meio à penumbra. Aquele pequeno disco de metal não era mais apenas um lembrete de sua humilhação pública. Havia se transformado em algo muito mais profundo. Era a personificação da dignidade que ele estava lutando para recuperar, um símbolo da bondade inesperada que o resgatara da beira do abismo. Ele o segurou com força, o metal frio contra sua pele, sentindo uma onda de determinação percorrer seu corpo. A raiva que sentia por Ricardo era uma fornalha ardente, mas a gratidão que sentia por Sofia era uma força calma e inabalável, uma âncora em meio à tempestade. Eu não vou falhar. Não por mim, mas por ela. Por todos que ainda acreditam na decência, pensou ele, a decisão se solidificando em sua alma como aço. Aquele objeto era prova de que, mesmo na escuridão mais densa, uma pequena luz de compaixão podia iluminar o caminho. Ele não estava mais lutando por vingança. Ele estava lutando por justiça, e por um mundo onde a bondade de uma criança pudesse ser mais poderosa do que a ganância de um homem. Ele agora tinha a arma de que precisava para expor a verdade, e a coragem para usá-la. A hora do confronto estava chegando. O mais forte está por vir. Fique até o final. O dia da coletiva de imprensa amanheceu cinzento e úmido, um espelho perfeito do estado de espírito de Arthur. O local escolhido era uma ironia cruel e calculada. O mesmo supermercado onde sua vida havia desmoronado, agora transformado em um circo midiático. Dezenas de repórteres, cinegrafistas e curiosos se acotovelavam no espaço entre as gôndolas de produtos de limpeza e as prateleiras de enlatados, transformando um lugar de rotina em um tribunal público. O zumbido das geladeiras foi substituído pelo clique incessante das câmeras e pelo murmúrio ansioso das conversas. Arthur chegou pontualmente, não no seu sedã de luxo com motorista, mas em um táxi comum, vestindo um terno simples, mas elegante. Sua aparência era sóbria, desprovida de qualquer ostentação, projetada para comunicar humildade e seriedade. Seus olhos varreram a multidão, procurando um rosto em particular. Ricardo já estava lá, no centro dos holofotes, posando como o salvador da empresa, o rosto uma máscara de falsa modéstia e preocupação. Ao ver Arthur, ele abriu um sorriso condescendente. Arthur, meu amigo, que bom que você veio. Estávamos todos tão preocupados com seu bem-estar, disse ele, a voz projetada para que todos os microfones captassem sua magnanimidade fingida. Arthur apenas o encarou, o silêncio sendo sua resposta mais poderosa. Que o show comece, pensou ele. O verdadeiro confronto estava apenas começando, e ele estava pronto. Ricardo Vasconcelos subiu ao pequeno palco improvisado com a confiança de um imperador prestes a ser coroado. Ele ajustou o microfone com um gesto teatral, olhou para as câmeras com uma seriedade ensaiada e começou seu discurso cuidadosamente orquestrado. Cada palavra, uma arma afiada. Suas palavras eram veneno puro, destilado com a habilidade de um mestre manipulador e disfarçado de preocupação genuína. Ele falou sobre a necessidade de estabilidade, sobre a importância vital de proteger os investidores de decisões erráticas e impulsivas. Sem mencionar o nome de Arthur diretamente no início, ele pintou o retrato de um líder desconectado da realidade, alguém cujo julgamento havia sido irremediavelmente comprometido. Nossa empresa, um pilar da economia nacional, não pode ser refém de caprichos pessoais ou de uma gestão, digamos emocionalmente instável, disse ele, e a insinuação venenosa pairou no ar, pesada e tóxica. Ele apresentou gráficos coloridos, projeções financeiras habilmente distorcidas, e trechos de e-mails tirados de contexto,
construindo uma narrativa em que ele era o H-E-R-O-I, que interveio para salvar o navio do naufrágio. A verdade é que eu tive que tomar decisões difíceis para proteger o legado que Arthur e eu construímos. Fiz isso com o coração pesado, concluiu ele, parecendo um mártir. Os jornalistas anotavam tudo freneticamente, engolindo a farsa. Eles estão acreditando em tudo, pensou Arthur, sentindo um calafrio. Eu o amava como a um irmão, pensou Arthur, enquanto ouvia o veneno de Ricardo encher o ar. A dor da traição era uma faca afiada girando em seu peito, mas por baixo dela, uma calma fria e determinada começava a se instalar. Ele olhou para a multidão, para os rostos dos repórteres que já o condenavam em suas mentes, e se lembrou da lan house, do cheiro de poeira e do brilho da tela do computador revelando a verdade. Lembrou-se do rosto cansado, mas digno, de Dona Lourdes, da lealdade pura e inabalável em seus olhos. E, acima de tudo, lembrou-se de Sofia, da sua mãozinha pequena, e do seu gesto de compaixão que o resgatou do abismo. Ele se agarrou a essas memórias como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação em meio a uma tempestade furiosa. Elas eram sua âncora na tempestade, o lembrete de que o mundo não era feito apenas de Ricardos e sua ganância. A batalha que estava prestes a travar não era mais sobre dinheiro ou poder, ele compreendeu naquele instante. Era sobre honra. Era sobre a verdade. Era sobre provar que a decência e a bondade ainda importavam em um mundo que parecia ter se esquecido delas. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela única peça de metal em seu bolso, o calor dela contra sua pele, um talismã de esperança. É a sua vez, Arthur. Não fale com eles. Não fale com você mesmo, pensou ele, a voz de sua consciência mais clara e forte do que nunca. Aquele momento de silêncio após o discurso de Ricardo pareceu uma eternidade, um vácuo opressivo, onde o destino de Arthur seria selado pela opinião pública. Ele se lembrou de cada passo que o levara até ali, a voz metálica no caixa, os risos cruéis, a mãozinha de Sofia, o quarto de hotel mofado, o brilho da tela do computador. Cada humilhação, cada pequena vitória, cada gesto de bondade, o haviam forjado em algo novo. Ele não era mais o executivo arrogante e desconectado que entrara naquele supermercado semanas antes. A crise o havia despido de sua riqueza material, mas, em troca, o havia vestido de uma humanidade que ele jamais conhecera. Ele olhou para os rostos na multidão, não mais como juízes implacáveis, mas como pessoas, cada uma com suas próprias lutas. A história que ele estava prestes a contar não era apenas sua, era sobre a batalha universal entre a cobiça e a compaixão, entre a traição e a lealdade. Era uma história que precisava ser contada, não com raiva ou ressentimento, mas com a dignidade que ele havia redescoberto. Eu não posso perder. Não depois de tudo isso, pensou ele, a determinação solidificando-se em seu coração como aço. A verdade era sua única arma, e ele estava pronto para usá-la, custasse o que custasse. O futuro de muitas pessoas dependia daquele momento. Ele caminhou lentamente em direção ao microfone que Ricardo acabara de deixar, seus passos firmes e deliberados ecoando no chão de cerâmica. O silêncio na sala era total, uma expectativa palpável que pressionava o ar, tornando-o pesado e difícil de respirar. Cada passo era um ato de desafio contra a narrativa que acabara de ser pintada. Ele não olhou para Ricardo, que o observava de lado com um sorriso vitorioso e zombeteiro nos lábios, certo de sua vitória. Em vez disso, seus olhos encontraram as lentes das câmeras, falando não apenas para os repórteres presentes, mas para cada pessoa que assistia de casa, para cada alma que já havia sido traída, humilhada ou subestimada. Ele sabia que, e a verdade por si só, não seria suficiente. A verdade precisava de um coração, de uma alma, para ser compreendida e sentida. Ele precisava conectar os fatos frios da traição, à emoção universal da bondade humana. Eu preciso que eles sintam o que eu senti. Eu preciso que eles entendam a jornada, pensou ele, concentrando todas as suas forças. A tarefa parecia monumental,
quase impossível. Como ele poderia, em poucos minutos, desfazer a teia complexa de mentiras que Ricardo levara meses para tecer? Como poderia convencer um mundo cínico de que a inocência de uma criança era mais poderosa que milhões de dólares? Ele tinha que tentar. Não havia outra opção. A jornada até aquele púlpito improvisado foi, sem dúvida, a mais longa e difícil de sua vida. Cada passo era uma batalha contra a dúvida e a ansiedade que ameaçavam consumi-lo por dentro. Ele sentia os olhares da multidão como agulhas em sua pele, cada um carregado de um julgamento pré-concebido e alimentado pela narrativa venenosa de Ricardo. Eles viam o que Ricardo lhes dissera para ver: um homem instável, um magnata caído em desgraça, um líder fracassado. Eles não sabem a verdade. Eles não sabem de nada ainda, pensou Arthur, tentando fortalecer seu espírito contra a onda de negatividade. Ele se lembrou da sensação de impotência no caixa, da vergonha queimando em seu rosto. E, em seguida, como um bálsamo, lembrou-se do toque suave da mão de uma criança. Aquele contraste era a essência de sua história, o núcleo de sua defesa. Ele não lutava apenas por si mesmo, mas por todos que já haviam sido diminuídos pela arrogância. Ele lutava pela ideia de que um pequeno ato de bondade poderia de fato mudar o mundo, ou pelo menos o mundo de um homem. Aquele supermercado não era mais um lugar de humilhação. Tornou-se um santuário, o lugar onde ele perdeu tudo e encontrou o que realmente importava. Ele ajustou o microfone, e o pequeno ruído ecoou no silêncio tenso. Ele estava pronto para a batalha final de sua vida. Arthur limpou a garganta, o som parecendo um trovão no silêncio sepulcral. Ele olhou diretamente para as câmeras, seus olhos transmitindo uma calma e uma confiança que ninguém, especialmente Ricardo, esperava. Boa tarde a todos, começou ele, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Muitos de vocês vieram aqui hoje, esperando ouvir uma negação, uma defesa furiosa das acusações que acabaram de ser feitas contra mim. Mas eu não vou fazer isso. Uma onda de surpresa percorreu a sala. Ricardo franziu a testa, seu sorriso vitorioso vacilando. Em vez disso, continuou Arthur, a voz ressoando com uma sinceridade cortante, eu quero começar dizendo que o Sr. Vasconcelos está parcialmente certo. Nas últimas semanas, eu estive instável. Eu estive perdido. Eu estive completamente quebrado. Não financeiramente como ele gostaria que vocês acreditassem, mas de uma forma muito mais profunda. Eu perdi minha fé na lealdade, na amizade e, por um momento terrível, na própria humanidade. Suas palavras eram cruas, honestas, desarmantes. Ele não estava se defendendo. Estava se expondo, mostrando sua vulnerabilidade. Era o oposto do que todos esperavam, e por isso mesmo, era incrivelmente poderoso. Ele tinha a atenção completa de todos, ninguém ousava piscar. O que viria a seguir? O suspense era palpável. Ele iria contar toda a verdade. Tudo começou aqui mesmo, neste supermercado, disse Arthur, gesticulando para o ambiente ao redor. Eu estava em um destes caixas, e meus cartões de crédito foram recusados. Um após o outro, em uma sucessão humilhante. Foi, sem dúvida, o momento mais vergonhoso de toda a minha vida. Fui ridicularizado, julgado e, por fim, convidado a me retirar como se fosse um indigente. Naquele momento, eu era exatamente o homem que o Sr. Vasconcelos descreveu para vocês, quebrado, sozinho, sem valor. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso de suas palavras assentar na mente de todos. Ricardo observava, uma mistura de confusão e triunfo. Ele achava que Arthur estava confessando sua própria incompetência, cavando sua própria cova. Ele está se destruindo sozinho. O tolo está fazendo todo o meu trabalho, pensou Ricardo, o alívio começando a substituir a tensão. Mas Arthur ainda não havia terminado. Ele mal tinha começado. Enquanto eu estava no meu ponto mais baixo, no fundo do poço, algo extraordinário aconteceu, algo que mudou absolutamente tudo. Ele enfiou a mão no bolso e atirou fechada.
algo que me lembrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu extrato bancário, mas na capacidade de seu coração. A curiosidade na sala era quase palpável, uma energia elétrica no ar. A revelação estava prestes a acontecer. Arthur abriu a mão lentamente, com a solenidade de quem revela um tesouro sagrado. Na palma de sua mão, sob a luz forte dos refletores da imprensa, brilhava uma única e modesta asterisco moeda por dourada. O objeto era tão simples, tão comum, que por um momento, a multidão ficou confusa. O que aquilo significava? Ricardo soltou uma risada debochada e alta, quebrando o silêncio. É isso? Sua grande defesa é uma peça de troco? Arthur, você realmente perdeu o juízo, meu caro amigo. É mais triste do que eu imaginava, disse ele, alto o suficiente para ser ouvido por todos. Mas, Arthur não se abalou. Ele ignorou a provocação, e ergueu a mão para que todos pudessem ver, Perry. Esta peça de metal vale alguns centavos, mas para mim, ela vale mais do que todo o império que eu construí, disse ele, a voz embargada de emoção, porque ela me foi dada por uma criança, uma menina de 7 anos que viu um estranho sendo humilhado, e em vez de rir como os outros, ofereceu tudo o que tinha para ajudar. Ele varreu a multidão com os olhos, e finalmente os encontrou. No fundo da sala, perto da seção de frutas e verduras, estavam Sofia e Dona Elvira. Sofia o observava com seus olhos grandes e sérios, e um pequeno sorriso de reconhecimento brotou em seus lábios. Arthur sentiu uma onda de força. A verdade tinha uma testemunha, a mais pura de todas. O nome dela é Sofia, continuou Arthur, a voz ganhando força e clareza. E com este simples gesto, com esta pequena oferta, ela me ensinou uma lição, que décadas no mundo dos negócios me fizeram esquecer. Ela me ensinou sobre dignidade, sobre compaixão e sobre o tipo de riqueza que não pode ser roubada por um traidor. A palavra será traidor caiu como uma bomba na sala. Ricardo ficou pálido, o sorriso congelado em seu rosto. Este gesto me deu forças para lutar, para descobrir por que um homem como eu, com recursos ilimitados, de repente não podia pagar por um litro de leite. E eu descobri a verdade. Foi nesse momento que ele apertou um botão em um pequeno controle remoto. Uma grande tela, instalada discretamente atrás do palco, acendeu-se. A primeira imagem foi um registro de log do sistema da empresa. Isso, senhoras e senhores, é o registro de um acesso remoto ilegal aos meus sistemas financeiros, executado de dentro da minha empresa, minutos antes de eu ser humilhado aqui, explicou Arthur, a voz calma e precisa. Foi uma sabotagem deliberada, projetada para me quebrar publicamente. O murmúrio na sala se transformou em um alvoroço. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a verdade começou a vir à tona de forma avassaladora. Mas quem faria uma coisa dessas? Quem teria o conhecimento, os acessos e a motivação para executar um ataque tão cruel? Arthur perguntou retoricamente, a tensão na sala se tornando insuportável. Ricardo, percebendo que a maré estava virando de forma catastrófica, tentou intervir. Isso é um absurdo, uma fabricação desesperada, gritou ele, a voz tingida de pânico. Arthur o ignorou, e avançou para a próxima imagem na tela. Era uma captura de tela de uma troca de mensagens. A foto de perfil de um dos interlocutores era inconfundível, Ricardo Vasconcelos. As mensagens eram para um programador chamado Jonas. E elas eram devastadoras. Ameaças explícitas contra a mãe doente de Jonas, coagindo-o a cometer o ato de sabotagem em troca do pagamento do tratamento médico dela. Naquele exato instante, uma voz se ergueu na multidão. Eu não queria fazer isso, ele me obrigou. Todos se viraram. Era Jonas, o programador, que estava ali, com lágrimas nos olhos, acompanhado por um advogado. Ele é um monstro. Ele usou a vida da minha mãe para me chantagear, confessou Jonas, a voz rompendo em um soluço. O caos finalmente explodiu na sala, incontrolável e absoluto.
A farsa de Ricardo havia chegado ao fim. A confissão de Jonas foi a faísca que incendiou o ambiente. O murmúrio se transformou em um clamor ensurdecedor. Repórteres gritavam perguntas, cinegrafistas se empurravam para conseguir um ângulo melhor do rosto desfigurado de Ricardo, e os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício, capturando o momento exato em que a máscara de respeitabilidade do executivo se desintegrava. Os membros do conselho, que minutos antes aplaudiam o discurso de Ricardo, agora o olhavam com horror. Eles não viam mais um salvador, mas um criminoso, um homem capaz de chantagear um funcionário usando a vida de sua mãe. A vergonha e o medo eram visíveis em seus rostos, a compreensão de que haviam sido cúmplices de um ato monstruoso. O supermercado, um lugar de rotina, havia se transformado em um tribunal caótico, onde a justiça era feita pela luz crua e implacável da verdade. A narrativa de Ricardo, tão cuidadosamente construída, desmoronou em segundos, reduzida a pó por uma confissão chorosa. A ilhação que ele planejara para Arthur agora se voltava contra ele, amplificada 1000 vezes, transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Sua queda não foi apenas profissional. Foi uma aniquilação moral completa. Ricardo, encurralado como um animal selvagem, perdeu todo o controle que lhe restava. O verniz de sofisticação e calma se estilhaçou, revelando o monstro egoísta e desesperado que havia por baixo. Você não pode provar nada, são todas mentiras. Falsificações, ele berrou, a voz esganiçada pela fúria e pelo pânico, apontando um dedo trêmulo para Arthur. Mas era tarde demais. A verdade já havia sido libertada, e era uma força da natureza que não podia mais ser contida. 2 seguranças do supermercado, acompanhados por policiais que haviam sido alertados previamente, começaram a se mover em sua direção. Ricardo olhou ao redor, os olhos esbugalhados procurando desesperadamente uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As câmeras o cercavam, registrando cada gota de suor em sua testa, cada espasmo de pânico em seus olhos. Sua queda foi tão rápida e espetacular, quanto sua ascensão havia sido cruel. Ele olhou para Arthur uma última vez. Os olhos queimando com um ódio impotente. Arthur o encarou de volta, não com triunfo, mas com uma espécie de tristeza profunda. Acabou, Ricardo, disse Arthur, a voz baixa, quase um sussurro, mas que ecoou pela sala como uma sentença final e irrevogável. Os policiais o alcançaram e o seguraram firmemente pelos braços, pondo fim ao seu reinado de terror e mentiras. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Enquanto Ricardo era escoltado para fora, em meio a um frenesi de flashes e perguntas gritadas, um silêncio atordoado caiu sobre o supermercado. A verdade havia sido revelada de forma tão brutal, que todos precisavam de um momento para processar. Arthur permaneceu no palco, a pequena peça de metal ainda em sua mão. Ele se sentia exausto, mas também incrivelmente leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de sua alma. Ele olhou novamente para o fundo da sala. Sofia e Dona Elvira caminhavam em sua direção, abrindo caminho pela multidão de repórteres que agora se voltava para Arthur, o verdadeiro herói da história. Quando Sofia chegou perto, ela olhou para a peça de metal na mão dele, e depois para seu rosto, e sorriu com uma pureza que iluminou o ambiente. Eu sabia que o senhor ia conseguir, disse ela, com a sabedoria simples que só as crianças possuem. Arthur se ajoelhou para ficar na altura dela, os olhos marejados de lágrimas de gratidão. Eu só consegui por sua causa, Sofia. Você me salvou de mais maneiras do que pode imaginar, disse ele, a voz embargada. Dona Elvira colocou a mão no ombro de Arthur. O senhor salvou a si mesmo, meu filho. Apenas se lembrou de quem realmente era, disse ela com um sorriso gentil. A redenção dele estava completa. A redenção de Arthur foi completa e televisionada para todo o país.
O Dr. Moraes, o executivo do banco que antes duvidara dele, subiu ao palco e apertou sua mão vigorosamente, anunciando publicamente que todas as restrições sobre os bens de Arthur seriam imediatamente suspensas. A integridade do Sr. Ramalho foi provada além de qualquer dúvida. Foi uma honra testemunhar a verdade prevalecer, declarou ele para os microfones, tentando se posicionar do lado certo da história. Os membros do conselho que haviam se voltado contra Arthur agora se apressavam para parabenizá-lo, seus rostos uma mistura de alívio e constrangimento, oferecendo desculpas e apertos de mão. Arthur aceitou seus cumprimentos com uma graça e uma serenidade que ele não possuía antes. Ele não sentia raiva, apenas uma certa pena por aqueles que trocavam sua lealdade com tanta facilidade. Sua jornada o havia ensinado a diferenciar o ouro do latão, tanto nos metais quanto nas pessoas. Ele sabia que a reconstrução de sua empresa seria um desafio, mas agora ele tinha uma base muito mais sólida: a verdade. Ele olhou para Jonas, que o observava com um misto de medo e gratidão. Você fez a coisa certa, Jonas, e nós vamos cuidar da sua mãe, disse Arthur, selando uma nova aliança baseada na honestidade. A história se espalhou como fogo, não apenas como um escândalo corporativo, mas como uma fábula moderna sobre o bem contra o mal. Os jornais do dia seguinte não estampavam a foto de Ricardo, o vilão algemado, mas sim a imagem tocante de Arthur ajoelhado, conversando com a pequena Sofia no meio do supermercado. O título em uma das manchetes principais dizia: "O magnata e o gesto, como a bondade derrubou um império de mentiras." A história de Sofia e seu pequeno ato de compaixão capturou o coração do público. Ela se tornou um símbolo de esperança, a prova viva de que mesmo no mundo mais cínico, a inocência e a gentileza ainda tinham um poder imenso. Doações começaram a chegar para sua família de estranhos de todo o país, pessoas que foram tocadas pela pureza de seu coração. Dona Elvira, sobrecarregada com a atenção da mídia, repetia a todos que perguntavam, com simplicidade: "Eu apenas ensinei a ela o que meus pais me ensinaram. Ser gentil não custa nada e vale tudo." A lição era simples, mas em um mundo faminto por boas notícias, ressoou profundamente. Arthur, ao ver a repercussão, percebeu que sua história não pertencia mais apenas a ele, pertencia a todos que acreditavam na luz. Arthur não perdeu tempo. A primeira coisa que fez ao reassumir o controle de sua empresa foi criar um fundo de emergência robusto para todos os funcionários, garantindo que ninguém mais tivesse que passar pelo desespero de Jonas. Ele instituiu uma nova cultura corporativa baseada em transparência, empatia e apoio mútuo, valores que ele aprendera da maneira mais difícil. Sua sala, antes um santuário de poder frio, foi redecorada. As obras de arte caríssimas foram substituídas por fotos de pessoas comuns que o haviam ajudado em sua jornada. Dona Lourdes, a fachada da Lan House, e na mesa, em um pequeno pedestal de acrílico, a peça de metal que Sofia lhe dera, agora seu bem mais precioso, um lembrete constante de sua queda e redenção. Isso é para nunca me esquecer de onde eu vim e para onde, o quase fui, pensou ele, tocando o objeto com reverência. Ele não via mais o mundo do topo de uma torre, mas do nível do chão, e a visão era muito mais clara, muito mais real. A reconstrução de seu império financeiro era secundária. Sua principal missão agora era construir um legado de bondade e humanidade, um legado que o dinheiro jamais poderia comprar. A coletiva de imprensa no supermercado marcou o fim de um capítulo sombrio e o começo de outro cheio de luz. Para Ricardo, foi o começo de um longo caminho através do sistema judicial e da desonra pública. Sua ganância o levara ao topo, e com a mesma rapidez, o arrastara para o abismo da vergonha. Ele se tornou uma nota de rodapé na história de Arthur, um exemplo sombrio do que acontece quando a ambição não é temperada pela moralidade. Para Arthur, foi o início de uma vida com propósito. Ele percebeu que a verdadeira força não residia em sua capacidade de acumular riqueza, mas em sua capacidade de distribuí-la de forma significativa. Ele entendeu que sua desconexão anterior com a realidade não era um sinal de poder, mas de uma profunda fraqueza.
A crise o forçara a se conectar, a sentir, a depender da bondade de estranhos. E essa conexão o tornara infinitamente mais rico do que jamais fora. Ele olhou pela janela de seu escritório, não para os arranha-céus que competiam em altura, mas para as ruas movimentadas abaixo, para o fluxo de vidas. Ele não se sentia mais acima delas. Ele era parte delas. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente em casa, completo e em paz consigo mesmo. Algo fundamental havia mudado dentro de Arthur. Uma transformação que ia muito além de sua situação financeira. A casca de arrogância e autossuficiência que ele usara por tanto tempo como uma armadura, havia se quebrado, revelando um núcleo de empatia que ele nem sabia que possuía. Ele começou a visitar projetos sociais, a conversar com pessoas de diferentes realidades, não como um filantropo em busca de publicidade, mas como um aluno ansioso por aprender. Ele ouviu histórias de luta e resiliência que fizeram seus próprios problemas parecerem insignificantes. Como eu pude viver tanto tempo em uma bolha, completamente cego para tudo isso? Pensou ele com uma pontada de arrependimento. A cada conversa, a cada aperto de mão, a cada história compartilhada, ele sentiu uma parte de sua alma que estava adormecida a despertar. Ele não estava mais interessado em fusões e aquisições que apenas aumentariam os números em uma planilha. Ele queria investir em projetos que mudassem vidas, que criassem oportunidades, que espalhassem a mesma esperança que Sofia lhe dera. Sua nova missão era clara: usar seus recursos para construir pontes, não muros. A transformação era tão profunda que seus antigos colegas mal o reconheciam. O tubarão implacável havia se transformado em um visionário social. A imagem final daquele dia no supermercado, a que ficou gravada na memória coletiva do país, não foi a de Ricardo sendo preso, mas a de Arthur abraçando Dona Elvira e agradecendo a Sofia com lágrimas nos olhos. Aquele abraço, capturado por dezenas de câmeras, simbolizava a reconciliação de dois mundos que raramente se tocavam, o da extrema riqueza e o da dignidade humilde. Era a prova de que a ponte entre esses dois mundos era construída com os tijolos da compaixão. Para Arthur, aquele abraço foi mais real e significativo do que qualquer contrato de milhões de dólares que ele já assinara. Foi a confirmação de que ele estava no caminho certo, o caminho do coração. Eu nunca vou me esquecer de vocês. Vocês são minha família agora, sussurrou ele para elas. E a promessa era um juramento sagrado que ele honraria pelo resto de seus dias. Ao sair do supermercado, ele não era mais um homem em busca de vingança, mas um homem em uma missão de gratidão. A pequena peça de metal em seu bolso não era mais um lembrete de sua humilhação, mas um farol de esperança, guiando-o em direção a um futuro onde o sucesso seria medido não pelo que ele possuía, mas pelo que ele era capaz de dar. Nos dias que se seguiram, a vida de Arthur foi transformada. A reintegração de posse de sua empresa foi a parte mais fácil. O verdadeiro trabalho, a reconstrução de sua alma, havia apenas começado. Ele evitou retornar à sua mansão fria. Em vez disso, passou as primeiras noites em um hotel simples, como se precisasse se lembrar da fragilidade de tudo. Ele dedicou horas conversando com Dona Lourdes, não como seu superior, mas como um amigo sincero, um aprendiz. Ele ouvia atentamente suas histórias de vida, suas lutas diárias e suas alegrias simples, absorvendo a sabedoria que vinha de uma existência de trabalho honesto. O senhor sempre teve um bom coração, seu Arthur, só estava um pouco empoeirado, disse ela com um sorriso gentil durante um desses encontros. Arthur sorriu de volta, um sorriso genuíno, o que não sentia há anos. A senhora tem toda a razão, minha amiga. E eu precisei de uma tempestade, uma verdadeira inundação, para limpar toda essa poeira que me cegava. Ele estava determinado a nunca mais deixar aquela poeira se acumular, a manter seu coração limpo e aberto para o que realmente importava na vida: as conexões humanas e a bondade desinteressada. A primeira reunião do conselho após seu retorno foi um evento que entraria para a história. Todos na sala esperavam um discurso de vingança, uma lista de demissões.
Em vez disso, Arthur entrou na sala com Jonas ao seu lado, o programador que fora chantageado, agora de cabeça erguida. O silêncio era pesado. Senhoras e senhores, começou Arthur, a voz calma, nosso maior ativo não está em nossos balanços financeiros. Está nas pessoas que dedicam suas vidas a esta empresa. E nós falhamos com elas. Eu falhei com elas. Ele então anunciou a criação imediata do Fundo de Apoio Jonas, um programa de emergência para cobrir integralmente despesas médicas críticas de funcionários e seus familiares. Ele olhou para cada membro do conselho. Se alguém aqui não concorda com esta nova direção, a porta está aberta. Mas se ficarem, saibam que a partir de hoje, nosso lucro será medido não apenas em reais, mas em vidas que melhoramos. Ninguém se moveu. Ninguém ousou contestar. Jonas, com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, apenas assentiu. A gratidão e o alívio superando a vergonha que o consumira por tanto tempo. A empresa estava renascendo com uma nova alma, uma nova missão. Mas isso ainda não é suficiente, pensou Arthur naquela noite sozinho, enquanto olhava para o pequeno objeto de metal. A gratidão que sentia por Sofia e Dona Elvira era um oceano, e ele sabia que nenhuma quantia de dinheiro poderia expressar o que elas fizeram. Ele não queria simplesmente dar-lhes uma fortuna. Isso seria um insulto à pureza do gesto. Ele queria honrar o espírito daquele ato, multiplicá-lo, transformá-lo em um legado. Foi, então, que a ideia nasceu, clara e poderosa. Ele passaria as semanas seguintes em reuniões, não com banqueiros, mas com educadores, psicólogos e assistentes sociais. Ele usou sua fortuna e sua influência recém-recuperada para criar algo novo, algo que mudaria o curso de muitas vidas. Ele vendeu sua coleção de carros de luxo, seus relógios caros e sua casa de praia, convertendo cada símbolo de sua antiga vida vazia em capital, para seu novo propósito. Seus antigos amigos do mundo dos negócios achavam que ele havia enlouquecido. A crise o quebrou de vez, sussurravam. Eles não entendiam que ele nunca se sentira tão são, tão completo e tão verdadeiramente rico em toda a sua vida. Ele estava construindo uma riqueza que não podia ser medida em números, mas em esperança. Em uma cerimônia simples e emocionante, no pátio de uma escola pública na comunidade onde Sofia morava, Arthur anunciou a criação da Fundação Semente Dourada. O nome era uma homenagem ao pequeno tesouro que a menina lhe dera. Sofia e Dona Elvira eram as convidadas de honra. Eu não fiz nada demais, seu Arthur, disse a menina tímida com toda a atenção. Arthur se ajoelhou na frente dela segurando suas pequenas mãos. Sofia, você fez tudo. Você me lembrou que a bondade é a maior força do universo. E esta fundação é apenas o eco do seu gesto, uma forma de garantir que sua luz continue a brilhar para muitas outras crianças. Dona Elvira chorava silenciosamente. O orgulho em seus olhos era um sol radiante. Naquele dia, diante daquelas pessoas, Arthur Ramalho deixou de ser apenas um empresário. Ele se tornou um guardião de sonhos, um semeador de futuros, um homem cujo legado seria escrito não em relatórios anuais, mas nos sorrisos de centenas de crianças. Ele havia finalmente encontrado o seu verdadeiro valor de mercado, um valor que transcendia qualquer cotação da bolsa de valores e que o preenchia de uma forma que o dinheiro jamais conseguiu. A filosofia da Fundação Semente Dourada refletia a profunda mudança de Arthur. Não seria outra instituição de caridade fria e burocrática. O pilar central era a presença, o contato humano e o desenvolvimento integral. A fundação não se limitava a oferecer bolsas de estudo. Era um programa holístico. Cada criança recebia não apenas apoio educacional, mas também acompanhamento psicológico, aulas de arte, acesso a esportes e, o mais importante, um ambiente seguro e acolhedor, onde pudessem sonhar sem medo. Arthur participava ativamente, não como um patrono distante, mas como um mentor. Ele visitava os centros, sentava-se com as crianças, ouvia suas histórias e compartilhava as suas. Ele queria que cada um deles soubesse que eram indivíduos valiosos com um potencial infinito.
Não estamos aqui para dar esmolas, explicou ele à sua nova equipe. Estamos aqui para investir em seres humanos, para regar as sementes que a sociedade muitas vezes esquece. Este é um investimento com o maior retorno que alguém pode fazer. A fundação tornou-se um modelo de intervenção social, focada em quebrar ciclos de pobreza através da dignidade e da oportunidade, uma verdadeira revolução silenciosa. Arthur tornou-se uma presença constante e bem-vinda na vida de Sofia e Dona Elvira, uma parte insubstituível de sua pequena família. Ele as visitava todos os fins de semana, não em um carro de luxo, mas em um modelo popular. Ele sentava na cozinha simples de Dona Elvira, saboreando seu café coado e seu bolo de fubá, que ele jurava ser o melhor do mundo, e ouvia suas histórias. Ele ajudava Sofia com o dever de casa, ensinando-lhe frações com uma paciência que não sabia que possuía, e aprendendo com ela sobre a importância de rir das pequenas coisas. O senhor parece muito mais feliz agora, sabia? Disse Sofia um dia, enquanto eles desenhavam. Arthur olhou para ela, o coração transbordando de afeto. Eu estou, meu anjo. Eu estou incrivelmente feliz. E é tudo graças a você e sua avó, que me mostraram onde a felicidade realmente mora. Naquele momento, ele entendeu a verdade mais profunda. A verdadeira conexão humana era o antídoto para a solidão que sua imensa riqueza nunca conseguiu curar. Ele encontrou em uma casa simples o lar que sua mansão nunca foi capaz de ser. A transformação de Arthur não passou despercebida. Um dia, um convite elegante chegou, a gala anual de caridade mais exclusiva da cidade. Seus antigos colegas esperavam seu retorno triunfal. No entanto, Arthur recusou. Agradeço a gentileza, mas já tenho um compromisso inadiável, escreveu ele. Na noite da gala, enquanto o mundo dos negócios se reunia sob lustres de cristal, o compromisso inadiável de Arthur se desenrolava em um cenário diferente. Ele estava na pequena sala de estar de Dona Elvira, ajudando-a a organizar um bingo beneficente para a igreja local. O prêmio principal era uma cesta de produtos de limpeza. Arthur, o magnata, agora estava gritando números de um globo de bingo de plástico, rindo com os vizinhos enquanto Dona Elvira servia refresco. Mais tarde, ele ajudou Sofia a construir uma maquete do sistema solar para sua feira de ciências. A alegria genuína que sentiu naquelas horas simples era algo que nenhuma gala jamais lhe proporcionara. Ele havia trocado o brilho falso do luxo pela luz quente da comunidade. Este é o meu lugar agora, pensou ele, sentindo uma paz que o dinheiro não podia comprar. O mundo dos negócios observou a transformação de Arthur com espanto. Alguns o chamavam de santo, outros, de louco. Mas ninguém podia negar os resultados. Sua empresa, agora operando sob os princípios de capitalismo consciente, tornou-se mais lucrativa do que nunca. Funcionários motivados e leais trabalhavam com uma paixão que o dinheiro sozinho nunca poderia comprar. A história de Arthur tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios, um exemplo de como a empatia e a responsabilidade social poderiam ser uma estratégia empresarial revolucionária. Ele recebia inúmeros convites para dar palestras em grandes universidades, mas frequentemente os recusava para não perder o recital de balé de Sofia ou a festa de aniversário de Dona Elvira. Suas prioridades haviam mudado de forma irrevogável. As pessoas me perguntam qual é o segredo do meu sucesso, disse ele em uma rara entrevista. O segredo está em entender que cada pessoa que você encontra está travando uma batalha que você não conhece. Seja gentil. Sempre. Essa é a melhor e mais rentável estratégia de vida e de negócios que existe. Suas palavras ecoaram, inspirando uma nova geração de líderes. Será que algum dia eu vou conseguir retribuir de verdade o que elas fizeram por mim? Arthur pensou, anos depois, enquanto olhava para um retrato de Sofia, agora uma adolescente brilhante. A gratidão que ele sentia não diminuía, pelo contrário, só se aprofundava. Ele sabia que a Fundação Semente Dourada estava mudando vidas, que seu trabalho estava criando um impacto positivo. Mas, em seu coração, ele sempre se sentiria em dívida,
Com aquela menina que lhe ofereceu seu único tesouro em seu momento de maior escuridão. Ele se lembrava do peso esmagador da vergonha. E então, do calor daquela mãozinha em sua, um farol na tempestade. Aquele momento, foi o ponto de virada de sua existência. Ele olhou para o pequeno pedestal de cristal em sua mesa, onde o objeto de metal que mudou tudo estava protegido. Não era um troféu de sua vitória sobre Ricardo. Era um altar para a bondade, um lembrete perpétuo de que a salvação pode vir das formas mais inesperadas e humildes. Ele sorriu, uma paz profunda, o preenchendo. Ele não precisava retribuir. Ele só precisava continuar honrando o presente que recebera, perpetuando seu poder. A história de Ricardo Vasconcelos, por outro lado, tornou-se um conto de advertência sombrio. Condenado por fraude e extorsão, ele foi sentenciado a uma longa pena de prisão. Perdeu sua fortuna, sua reputação e sua liberdade. De sua cela fria, ele via as notícias sobre o sucesso de Arthur e o trabalho da Fundação Semente Dourada na televisão da área comum. Cada notícia era um tormento, um lembrete de tudo o que ele havia destruído em sua busca cega por poder. Ele havia planejado a humilhação de Arthur em um supermercado, um ato de crueldade calculado, e no final, foi ele quem perdeu tudo por causa da bondade que emergiu daquele mesmo ato. A ironia era esmagadora, um veneno que ele bebia diariamente. O mundo que ele tanto cobiçava, um mundo de respeito e admiração, agora pertencia ao homem que ele tentara destruir. Ele roubou a minha vida. Sussurrava para si mesmo nas noites solitárias, antes que a amarga verdade o corrigisse. Não, eu a entreguei de bandeja naquele dia. Seu legado, não foi de poder, mas de vergonha, um fantasma nos corredores corporativos, um aviso para todos que ousassem seguir seu caminho. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico no supermercado. A Fundação Semente Dourada havia crescido exponencialmente, transformando-se em uma das mais respeitadas instituições de caridade do país. Seu impacto era medido em números impressionantes, mas, mais importante, em histórias de vida transformadas. Mais de 500 crianças já haviam sido diretamente beneficiadas por seus programas, recebendo educação de qualidade, apoio emocional e a chance de sonhar com um futuro que antes parecia inalcançável. Havia a história de Léo, que descobriu seu talento para o violino, a de Mariana, que venceu a Olimpíada de Matemática, e a de tantos outros. Arthur Ramalho não era mais apenas um nome na lista dos homens mais ricos. Ele era um líder comunitário, um filantropo, cuja dedicação à justiça social era sua nova marca. Ele continuava a dirigir sua empresa com sucesso, mas seu verdadeiro trabalho, sua paixão, era a fundação. Ele conhecia cada uma das crianças pelo nome, celebrava suas conquistas e as consolava. Ele era o tio Arthur, uma figura de carinho. Ele havia encontrado um propósito tão grande que preenchia cada canto de sua vida. Em uma tarde ensolarada de primavera, uma carta com o selo da melhor universidade do país chegou ao modesto apartamento de Dona Elvira. Sofia, agora uma jovem de 17 anos, com os mesmos olhos vivazes, mas com uma nova maturidade, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram, e depois se encheram de lágrimas de alegria, transbordando por seu rosto. Era sua carta de aceitação para o curso de medicina, junto com o anúncio de uma bolsa de estudos integral, patrocinada pela Fundação Semente Dourada. Ela era beneficiária de número 501. Ela correu para abraçar sua avó, ambas chorando e rindo. Mais tarde naquele dia, Arthur apareceu para a comemoração. Ao vê-la segurando a KRTA, os olhos brilhando com o futuro, ele sentiu uma onda de emoção que o deixou sem palavras. Ele não via a menina que o salvara, mas a mulher incrível que ela estava se tornando. Você conseguiu, Sofia. Eu sempre soube que você conseguiria, disse ele, a voz embargada. Ela sorriu e o abraçou. Nós conseguimos, tio Arthur. Nós conseguimos juntos. Naquele abraço, o círculo se fechou. A pequena semente de bondade plantada em um supermercado havia se tornado uma floresta de oportunidades.